Se Deus é o criador de todas as coisas, então Ele também criou o mal? O que você pensa sobre isso? Comenta aqui embaixo, mas antes já clica no botão de gostei e já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo. Olá, eu me chamo Lucas Mateus e esse é o canal do Submarino Bíblico. Aqui nós damos um mergulho pelo texto bíblico toda semana. Nós estamos continuando a nossa série sobre o livro de Oséias e nós já vimos nos capítulos anteriores tudo que se passou nesse livro. E você pode achar aqui nesse card o primeiro vídeo se você ainda não assistiu toda essa série até aqui. Mas, nos capítulos anteriores, nós vimos Deus convidando esse profeta a encenar, a atuar junto com uma mulher que ele tomaria como esposa, e essa mulher representaria o povo, enquanto Oséias representaria Deus. E agora, no capítulo 6, nós vemos Deus falando mais um pouco, primeiro através do profeta e depois Deus falando diretamente. As primeiras palavras do capítulo 6, nos primeiros versos, nós ouvimos claramente a voz do profeta, indagando, falando como Deus se sente, o que Deus quer, o que aconteceu, o que Deus fez. E dos versos 6 e 7 em diante, até o verso 11, o último verso desse capítulo, nós vemos agora Deus falando, a voz do próprio Deus. E o capítulo 6 começa da seguinte maneira: venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura, Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Então agora Oséias, o profeta, ele pede para que o povo volte para Deus, porque mesmo que Deus tenha despedaçado o povo, é Deus quem pode sarar, é Deus quem pode curar as feridas do povo. E é curioso que o profeta, ele usa muito essa palavra, voltemos, essa palavra que quer dizer arrependimento, e no hebraico a raiz dessa palavra é a palavra shuv, que quer dizer dar meia volta, fazer um giro de 180 graus, então fazer uma conversão completa. Se você está olhando para o norte, agora você vai olhar para o sul e vice-versa. Então, o profeta está sempre indagando no seu livro e usando muito essa palavra para que o povo volte. A gente já viu isso no capítulo 3, onde Deus pede para que o povo se volte, para que o povo volte o rosto, o corpo inteiro para ele, enquanto o povo está voltado com o rosto para outros deuses. Então agora o profeta, ele está utilizando essa palavra, voltemos ao Senhor, vamos olhar para Ele, vamos até Ele, porque é Ele que pode nos curar. Mas algo interessante, muito intrigante aqui nesse primeiro verso, é o fato de o profeta Oséias, dizer que foi o próprio Deus quem nos despedaçou. E essa palavra para despedaçar remete à mesma palavra utilizada lá em Jó, capítulo 16, no verso 9, onde Jó diz assim: Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços, e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com o olhar ferino. Jó diz que Deus o atacou como um leão, rangendo os dentes, e o deixou em pedaços. Se nós olharmos no capítulo 5, capítulo anterior a esse que nós estamos lendo, nós vamos ver que lá no verso 13 em diante, Deus vai dizer que ele vai ser como um leão para Judá, que ele vai ser como um leão para Efraim. E agora nós estamos vendo esse Deus dizer que ele que despedaçou, que é ele quem feriu, mas é ele quem vai curar. E essa dinâmica parece um tanto quanto infantil. Eu te firo para que você me busque e eu te cure, porque eu tenho a cura para a ferida que eu causei em você. E se nós olharmos com mais profundidade, nós poderíamos dizer que esse relacionamento é um relacionamento um tanto quanto abusivo, de uma pessoa que fere a outra para que ela peça ajuda para ser curada por essa mesma pessoa que a feriu. E ter esse olhar sobre esse relacionamento é um tanto quanto perturbador, porque nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de um Deus que se relaciona, mas que está irado, e pela sua ira ele fere a mulher, para que essa mulher olhe para ele e peça ajuda para ele. E nós ficamos nesse dilema, mas espera aí, como assim?
Por que Deus está fazendo isso? Por que ele está agindo assim? Ele não ama essa mulher? Por que ele vai ferir ela? E nós entramos justamente nesse dilema. Será que Deus então é o autor do mal? Será que é ele quem age dessa forma? Será que é ele quem faz todas essas coisas? O verso 2 continua assim: depois de 2 dias ele nos dará vida novamente, e ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Então, se no verso 1 Deus despedaça, Deus fere, agora no verso 2, Oséias vai dizer que Deus vai dar vida para eles, que Deus vai restaurá-los. Ele curiosamente usa aqui esses 2 termos, 2 dias e 3 dias. E a ideia primária é que isso vai ser algo rápido, que Deus tem poder para vivificar rapidamente, que essa turbulência ou essa tribulação é algo passageiro e que em 2 ou 3 dias Deus pode restaurar, Deus pode vivificar, dar vida de novo. Mas se nós olharmos com um olhar mais cristão, nós podemos enxergar, quem sabe, até mesmo um paralelo messiânico, onde o próprio Cristo ressuscita ao terceiro dia, principalmente se nós olharmos para o final desse verso, para que vivamos em sua presença, no final do verso 2. Porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia e Deus é capaz de nos dar vida e nos restaurar ao terceiro dia. E justamente a ideia hebraica aqui para restauração ou restaurar é a ideia de levantar dos mortos, ou seja, nós estamos sem vida porque nós estamos distantes do Senhor. Mas agora Deus pode restaurar, Deus pode dar vida novamente para nós. E isso pode acontecer ao terceiro dia. Então, tanto nós podemos entender essa ideia como uma ideia messiânica, onde nós seremos ressuscitados, ou que o próprio Cristo ressuscitou, quanto entendermos essa ideia como um alívio no tempo, de que isso é passageiro, de que isso é rápido. E sim, a nossa dor ela é sempre passageira, a nossa dor ela é sempre rápida, ela sempre vai passar, mas é como fazer exercícios físicos, né? O momento de dor parece que é muito mais longo do que o momento de descanso. A nossa percepção do tempo, quando nós estamos sofrendo, é que o tempo passa muito mais lento, que ele passa muito devagar. E por isso, nós temos a ideia de que o sofrimento ele não tem fim, de que o sofrimento ele dura por muito tempo. Mas se nós cremos na eternidade, a nossa vida de 100 anos, de 80 anos, quem sabe um pouco mais do que isso, de sofrimento, não é nada perto daquilo que Deus tem preparado para nós, das coisas que nós estamos aguardando e da presença de Deus na nossa vida durante a eternidade. Mas o verso 3, o profeta continua dizendo assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera, que regam a terra. O profeta, então, nos relembra dessa palavra para conhecimento, e ele pede para que nós conheçamos ao Senhor. E se conhecer é intimidade, se conhecer é ter um relacionamento, ele diz então, esforcemo-nos. Esforcemo-nos por conhecê-lo, diz o profeta Oséias, no capítulo 6, no verso 3. E essa ideia de esforço, ela justamente é necessária porque nós precisamos fazer esforço por aquilo que não é natural para nós. Veja, se você gosta muito de um alimento, por exemplo, uma pizza, você não precisa fazer esforço nenhum para comê-la, certo? A não ser que você esteja muito satisfeito, você tenha comido muito, você tenha se empanturrado. Então você precisa fazer um esforço para comer, mesmo que seja um pedaço da sua comida favorita. Mas se você gosta muito daquilo, você não precisa fazer um esforço, correto? Agora, digamos que você não goste muito de quiabo, ou de jiló, ou de qualquer outro legume, e você sabe que você precisa se alimentar dele. Então você precisa fazer um esforço a mais. Não é natural para nós gostarmos das coisas que são boas, gostarmos das coisas de Deus. Então nós precisamos fazer um esforço, até que isso seja natural para nós. E o exemplo que o profeta usa é o exemplo da chuva.
Nem sempre a chuva é algo agradável, porque ela é acompanhada de ventos, de relâmpagos, de trovões e muitas vezes de um tempo frio. E tomar uma chuva seguida de vento, seguida de trovão, de relâmpagos, de raios, faz com que a gente se assuste, passe quem sabe até um pouco de frio, e a gente precisa fazer um esforço para estar ali. Mas o profeta vai dizer para nós que a chuva ela rega a terra, e portanto a chuva ela é necessária. Então o que o profeta está dizendo para nós, olha, é que essa chuva que às vezes nos preocupa, que às vezes pode trazer um pouco de medo e de insegurança, ela é necessária para que o solo frutifique. Assim, na nossa vida também é necessário que às vezes nós passemos por tempestades, por coisas difíceis, para que a nossa vida possa frutificar. E aí, em seguida, o profeta vai dizer: o que posso fazer com você, Efraim, no verso 4? O que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. Pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Deus agora, então, assume a voz no lugar do profeta. Se o profeta estava dizendo que Deus tinha despedaçado, que Deus tinha ferido, para que nós possamos voltar até Deus, para que nós possamos buscar a cura de Deus, agora Deus começa a dizer. E Deus assume então que foi Ele quem despedaçou, que foi Ele quem feriu. E mais profundo do que isso, Deus diz: eu os matei com as palavras dos profetas, com as minhas palavras através dos profetas. Deus assume então o ato de despedaçar, de ferir, de matar. E agora Deus começa a acusar, a falar de Judá, a falar de Efraim. E por que, nós nos perguntamos, por que Deus fez isso? Por que Deus agiu assim? Quando nós pensamos nesse dilema, é certo que Deus é o Criador de todas as coisas, é certo que foi Ele quem criou o bem e, consequentemente, o mal também surgiu. E se Deus é onisciente, Ele sabia de tudo isso e Ele podia não ter feito essas coisas. Ele podia ter criado só o bem. E filosoficamente ou logicamente nós podemos discutir sobre isso e muitos argumentos vão surgir de que se Deus tivesse criado só o bem, então Ele não teria dado liberdade para que o mal existisse, talvez o amor não seria possível, já que o amor deixa todas as coisas livres. Como nós vamos ouvir outros argumentos de que se Deus realmente é amor, por que Ele permitiu que as criaturas que Ele ama sofressem tanto na mão do mal, já que Ele tinha poder para não criar o mal? E se criar o mal é dar liberdade, o mal também tira liberdade. Então que liberdade é essa de ter criado o mal? E a verdade é que existem muitas coisas que nós não vamos compreender, porque a nossa linguagem é limitada. E Deus precisa falar conosco como criaturas limitadas. Portanto, sim, Deus não está interessado em se justificar, em dizer e explicar para você o porquê que Ele fez assim, se Ele realmente criou ou não criou o mal, se é Ele o autor disso. E Deus diretamente olha para você e diz: olha, se esse é um dilema para você, tá tudo bem. Eu despedacei você sim, fui eu que matei você com palavras, mas a minha intenção foi essa. E aí nós caímos num outro dilema filosófico, né, que é a ideia de que os fins justificam os meios, e nós podemos discutir aqui se sim ou se não, se a minha intenção justifica os meus atos. Mas eu quero te lembrar que Deus é o Criador, que Ele é o autor de todas as coisas. É Ele quem sabe o que é certo e o que é errado. E é Ele quem sabe o caminho que pode te levar para a vida ou te levar para a morte. E é Ele quem sempre propõe esses caminhos de vida ou de morte. Mas cabe a mim e a você a escolha. Escolher pelo bem ou escolher pelo mal. Escolher pela vida ou escolher pela morte.
Mesmo que Deus seja onisciente, onipotente, onipresente, aparentemente as coisas estão um pouco fora do controle. Eu duvido que, se Deus realmente é amor, Ele tem o desejo de que as coisas funcionem do jeito que estão funcionando. E por mais que eu não entenda, Deus permitiu uma série de coisas acontecerem na minha vida e permitiu acontecerem na sua também, que talvez nem Deus gostaria que fosse dessa forma. Mas a verdade é que existe uma forma de tudo isso se consertar, existe um meio pelo qual todas essas coisas podem ser resolvidas. E talvez esse meio seja mais doloroso do que a gente possa aguentar ou desejar. E muito provavelmente é mais doloroso do que a gente queria. Mas eu preciso lembrar você que, se o profeta nos lembrou que ao terceiro dia ele pode nos ressuscitar ou nos restaurar, Jesus também passou por coisas muito difíceis e dolorosas para que ao terceiro dia ele ressuscitasse, para que a vida dele fosse restaurada, para que a nossa vida pudesse ter esperança de prosseguir para um lugar melhor. Mas no final desse capítulo, Deus começa a citar duas cidades, que são Efraim e Judá, e ao citá-las, Deus fala da infidelidade, Deus fala do estado de adultério, de infidelidade e de promiscuidade que existe nessas cidades. Isso nos remete muito às cidades de Sodoma e Gomorra. E se você se lembra, Jesus disse que quando o mundo estivesse como Sodoma e Gomorra, ele voltaria. Ele voltaria para dar um fim em todas essas coisas. E a verdade é que sim, o mundo está caminhando rapidamente para estar dessa forma. E você não precisa ser cartomante, você não precisa ser vidente, você não precisa ter poderes de sensibilidade para perceber que sim, o mundo caminha para um lugar cada vez pior, que o mundo não está melhorando e que a nossa esperança reside em um Deus que pode resolver todas essas coisas. E eu gostaria de te lembrar que esse Deus tem o desejo de resolver todas essas coisas na minha e na sua vida. Eu talvez não tenha respondido a pergunta lá do início. Será que Deus é o autor do mal? Será que Deus criou todas essas coisas? Mas eu preciso te lembrar que nós não precisamos de todas as respostas, ainda que isso seja doloroso. Mas e aí, o que você pensa sobre isso? Comenta aqui embaixo. Mas não esquece, já curte esse vídeo, já compartilha ele e se inscreve no canal, porque tem muito mais conteúdo que está vindo por aí parecido como esse, você não pode perder nenhum.